Já estamos no ar, estamos no ar mais uma vez com o nosso Papo de Rádio. Boa noite para você e também é importante dizer bom dia, boa tarde para quem for acompanhar esta live em um outro momento. Hoje nós vamos conversar com o professor Luiz Lourenço, que inclusive já está aqui entrar nesta live, que é mais uma live do Papo de Rádio. O Papo de Rádio, que é papo de tudo, e ele já está conosco na live. Professor Luiz Lourenço, boa noite. Boa noite, Metran, tudo bom? Tudo ótimo, o senhor me ouve perfeitamente, professor? Perfeitamente, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Bom, para quem não está acostumado a acompanhar a live do Papo de Rádio, eu já vou logo avisando, tem uma cola aqui, ó, que é o telefone, porque com essa luz eu normalmente fico um pouco cego aqui, eu não consigo ler muito nas perguntas, mas as pessoas podem já desde este momento começar a colocar as suas perguntas, as suas dúvidas sobre o tema de hoje, que já está escrito aqui, orçamento familiar. Como manter o equilíbrio em tempos de crise? Aí você vai fazendo suas perguntas, inclusive vai firmando aí a sua presença, que nós também vamos deixando aqui até mesmo um abraço para você pela participação. Mas, professor, para quem ainda não lhe conhece, que eu acho muito difícil, porque eu sou muito conhecido na capital paraense, é um dos grandes nomes das universidades que nós temos no estado do Pará, o senhor se destaca como um ótimo profissional do ensino superior e, é claro, dentro do Banco da Amazônia. Gostaria que o senhor também falasse sobre o seu currículo, se apresentasse, fique à vontade. Ok, eu vou falar rapidinho, né? Eu sou professor universitário há quase 15 anos, né? Estou no Banco da Amazônia há 23 anos, né? Passei pelo Banco da Amazônia em diversos setores, estratégia, marketing, comunicação, projetos, planejamento. Fui superintendente do Estado do Pará e Amapá durante 2 anos, né? E com muito orgulho tenho aí essa carreira voltada toda para a área financeira e sou mestre em finanças, né? Pela FGV. Tenho pós-graduação em gestão empresarial, qualidade, gestão do agronegócio, enfim. Eu estou aqui para ajudar no que for possível e, sobretudo, esse tema muito importante, né? Orçamento familiar é muito importante, né, Metan? Quando o senhor falou em ajudar, esse que é o propósito do Papo de Rádio, inclusive. Nós aqui estamos gratuitamente online, para quem quiser participar, inclusive, é só você encaminhar essa live, tem aqui o aviãozinho, não é? Você direciona para outras pessoas para que possam aprender com a gente. Só que, na verdade, é uma troca de conhecimento. Então vamos começar sobre o tema, professor. Gostaria que o senhor nos explicasse melhor o que é o orçamento familiar. Bom, o orçamento familiar, Metran, é muito importante. Para você ter uma ideia, em 2021, 76% das famílias brasileiras estavam endividadas, né? Estavam com alguma dívida, com dificuldade de pagar suas contas, não estavam com as contas em dias. Isso é a pesquisa da FEComércio, está aí para todo mundo ver. E o orçamento familiar ajuda justamente a ultrapassar e a prever situações como essa, né? Então o orçamento familiar nada mais é do que você se organizar financeiramente e trabalhar alguns conceitos, como a disciplina financeira, o planejamento financeiro, a organização, os métodos e, sobretudo, você ter uma estratégia de condução da sua família, do modo financeiro de tratar a sua família. Então, é muito importante trabalhar com esses temas, tá certo? Tá muito bom que o senhor falou, até mesmo porque quando a gente fala sobre orçamento familiar, a gente pensa lá que é aquele dinheiro para ver se vai durar até o final do mês. Mas, por vezes, o cidadão ele busca uma viagem, realizar um sonho e não consegue. Por quê? Porque ele não sabe como fazer esse planejamento. Qual seria o passo inicial, professor? Bom, inicialmente, eu sugeriria a todos os ouvintes aí, e é bem simples fazer, é você se organizar. Então, primeiramente, o orçamento ele é familiar, então envolve toda a família. Então é importante o marido, a esposa, o ficante, o namorado, a namorada, né, o filho, o pai, dependendo da família, você organizar o que a família recebe de recursos. E aí o que recebe de recursos vale quem tem o salário, né? Quem tem o salário organiza ali nos recebimentos, né, o seu salário, mas é importante ver também e colocar aquilo que você recebe também, às vezes, você é um prestador de serviço, então tem uma expectativa, tem um contrato para receber, tem um por fora, né, você pode estar fazendo um bico, fazendo uma prestação de serviço, você sabe o que vai entrar de recurso. Então, o orçamento familiar é você organizar tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você gasta. E você falou uma coisa muito importante, não é só fazer receita menos despesa.
é a gente catalogar essas receitas, catalogar essas despesas para fazer gestão disso. Então é pegar Sim. o orçamento de cada pessoa da família, o que cada pessoa da família ganha e catalogar também os gastos. Você pode usar uma planilha Excel, é difícil, eu não consigo acessar computador, muitas famílias, né, tem pessoas de mais idade ou pessoas que não têm condições de ter um computador em casa. Hoje a realidade, o celular faz de tudo, então o que mais tem é app que você digite aí, colocar Certo. orçamento familiar, orçamento, planejamento, você baixa gratuitamente. E o papel e caneta Organiza aí. também ainda vale, não é, professor? Papel e Com caneta também certeza vale. absoluta. Com certeza absoluta. Grandes planejamentos se faz também em papel e caneta. Então, recebimentos e os pagamentos. Aí, por que é importante catalogar os pagamentos? Porque você tem que ter ordens de priorização, né? Então, é muito importante você catalogar o que você gasta com saúde, medicamentos, alguma consulta, alguma coisa, plano de saúde, né? Você tem que se alimentar, então você gasta com as compras do supermercado. À medida que a pessoa vai fazendo orçamento familiar, do orçamento familiar uma prática, ela começa a elaborar melhor seu orçamento familiar. No início, para quem quiser começar uma organização, é só fazer os recebimentos, menos pagamentos, vai ter um saldo. Esse saldo é muito importante. Se o saldo for positivo, e a gente espera que seja, né? A gente nunca quer gastar mais do que o que a gente ganha. Se o saldo for positivo, você vai ter, sabe, aquilo que está sobrando e aquilo que você vai poder priorizar. Se for negativo, você tem que buscar uma equação para você solucionar esse problema, né? E aí eu vou dar algumas dicas aqui. Às vezes você tem uma parcela de um automóvel, né, que é uma parcela pesada. Então, às vezes, vender um automóvel, agora que o automóvel usado está valorizado, se desapegar, né, vender o automóvel e talvez pegar o recurso do automóvel, da entrada num outro, alongar a sua parcela. Às vezes é interessante, você ganha uma folga, né, acaba com aquela asfixia financeira. Então, existem várias metodologias que você pode aplicar. E o que eu recomendo, principalmente, é que se você tem nas suas dívidas o cartão de crédito, esse é o grande vilão. O rotativo de cartão de crédito, o empréstimo de cheque especial, né, são aqueles créditos mais fáceis. Né? Esse crédito fácil ele é importante numa supressão de recurso, numa situação de dificuldade momentânea, mas ele é para ser usado, tá aí por isso que o nome é cheque especial, em ocasiões muito somente especiais. Quando realmente e estiver os juros, numa situação de juros, extremíssima necessidade. Isso, os juros são muito pesados. Ontem mesmo o Copom elevou a taxa de juros para 10%, mais de 10%, 10,25%, então está pesado, né? Está pesado, já passou de 2 dígitos. Então, cada vez mais se torna importante você se planejar financeiramente e fazer o orçamento familiar bem tranquilo. E aí, você separando, catalogando essas despesas, você consegue começar a administrar a sua vida e a vida da sua família melhor, porque você diz assim, poxa, eu estou gastando 60% da minha despesa é com aluguel, então eu tenho que pensar numa saída para sair desse aluguel, né? Ou então, se você chegar à conclusão que 30% da despesa é com medicamento, então você tem que buscar medicamentos alternativos que tenha na rede de atendimento gratuito, né? E para muita gente que não sabe, né? Eu tenho um amigo que ele toma um remédio para diabetes, ele chegou comigo outro dia e disse, cara, eu não aguento mais, eu pago R$90 nesse remédio aqui e eu tomo 2 caixas por mês. Eu olhei o remédio dele e disse, mano, eu olhei assim o orçamento e disse, mano, eu sei qual é esse remédio, eu tenho muitos amigos e familiares diabéticos. Você tem esse mesmo medicamento, o medicamento é assim de 1 grama, você tem um medicamento de 500 mg, tá certo? Que é gratuito na rede pública, você toma 2 comprimidos, então o teu médico passou a gramatura que você precisa, mas não precisa de receita para esse remédio, então procure isso daí, basta você ter a receita direitinho, né? Consegue, hoje tem consulta online, então ele depois mandou uma mensagem me agradecendo, disse, eu acabei de pegar 2 caixas, vou ter as 2 caixas por mês. Ou seja, é importante isso, né? Já conseguiu, indo em busca de uma alternativa, diminuir aquela questão do custo, não é? Agora, como a gente tem aqui um público não necessariamente acadêmico, eu gostaria que o senhor explicasse melhor sobre essa subdivisão de custos. Por exemplo, a gente tem os custos fixos, temos os variáveis e os sazonais. O que seriam basicamente esses custos para quem queira aí colocar num caderno, subdividir e ter aí uma noção muito maior do que gasta? Perfeito, muito bem abordado, Metrano. Nós temos assim, o custo fixo é aquele custo que aconteça o que acontecer, você tem aquele custo. Então aquele custo, ele por isso que o nome é fixo, né? Você não consegue se livrar dele facilmente. Ou seja, o teu aluguel, você tem que pagar R$1.000 de aluguel, um exemplo. Né? Todo mês você tem que pagar o aluguel.
Não adianta você achar que aquele aluguel não virá no mês que vem. Ah, mas eu não vendi, eu trabalho com vendas de cosméticos. Não vendi nenhum cosmético esse mês, não vou pagar aluguel. Não tem como, o aluguel está lá, então esse é o custo fixo. O custo variável é aquele que varia de acordo com a produção. Ou seja, se você vender 20 cosméticos, o custo variável seria aquele que, se você vender menos cosméticos, você terá menos custos. Exemplo, se eu compro um determinado cosmético, um batom, eu compro 15 batons Boca Louca, um exemplo, para vender. Sim. E aí eu vou vender, eu comprei esses 15, estou vendendo esses cosméticos. E aí, quando chega no próximo mês, eu não vendi, eu só vendi 8, eu tenho 7 aqui no estoque, eu não vou mais ter o custo de comprar mais 15, eu compro 3, né? Então, esse custo ele é variável, de acordo com a produção. Então, de acordo com o que você executa, ele é variável, tá? Já é diferente, né? Por exemplo, energia é um custo que pode ser classificado como fixo em determinadas situações, mas é variável hoje em dia. Por quê? Porque você consegue ter um certo controle. Nessa época agora de calor, a energia elétrica está pesada, o uso do ar-condicionado e do ventilador está pesado, né? Então, sim, tudo isso você tem que catalogar. E os custos sazonais são aqueles que a gente tem que ter uma reserva, e aí é importante falar da reserva, porque a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Então você está bem, está tranquilo, está com a sua vida financeira em ordem, e de repente você dá uma topada na rua e arrebenta um sapato. Você vai ter que comprar um sapato, era um custo que você não estava planejado, né? A sazonalidade... Sazonal, aí se torna sazonal, não é? Muita gente coloca a sazonalidade só analisando a questão da produção ou de consumos aí de frutas, verduras, que são... A gente sabe, fala muito do açaí, nós somos papaxibé de açaí, né? Então vamos falar do açaí. Então na época da safra do açaí tem açaí para dar e vender e barato, né? Fora da safra, a gente está enrolado para comer açaí, né? Caro para chuchu. Então assim acontece na nossa vida. Mas a sazonalidade, ela acontece em momentos que você não está esperando, né? E aí você tem aquele custo. Um exemplo, por exemplo, também agora nós estamos vendo uma pandemia, né? E eu tenho certeza que ninguém há 2 anos atrás colocava no seu orçamento máscara descartável, álcool gel, álcool 70 na limpeza. Agora tem que ter. Né? Agora tem que ter. É item indispensável, né, no teu orçamento familiar. Eu quero aproveitar essa questão que o senhor está falando aí sobre sazonalidade. Bom, de onde é que vem o dinheiro, bem da verdade, quando você faz um planejamento familiar? Tem como inverter, por exemplo, as prioridades? A gente sabe que existem prioridades, mas vamos supor que eu queira fazer uma viagem. Tem como eu colocar aquela reserva como prioridade? Tem como realmente estabelecer um percentual dos meus ganhos, independente de eu estar no vermelho, por exemplo, professor? Porque é o que normalmente as pessoas têm vivido aí ultimamente. Tem sim. Uma vez eu estava dando uma aula num curso de pós-graduação e um aluno, eu sempre conto essa história que é muito interessante, um aluno me procurou no final e disse assim: professor, estou todo enrolado. Cheque especial, no vermelho, eu estou todo enrolado e eu estou desesperado. O que eu faço aqui? Eu digo, mano, primeira coisa, o que tu tens aí? Onde é essa tua dívida? Então você tem que olhar o que está te levando para o vermelho, né? Então, por exemplo, cartão de crédito. A primeira coisa de cartão de crédito não fica na bola de neve. Porque se você está devendo já naquela bola de neve do cartão de crédito, está renovando, e vê que aquilo ali está te levando para o vermelho, o que eu recomendo você fazer? Você para de utilizar e quebra aquele cartão, já procura a instituição, o banco diz assim: eu não tenho condição de pagar, eu tenho essa proposta aqui. Fatalmente a instituição deve aceitar. Se ela não aceitar, você talvez fique negativado por essa situação, mas você tente achar uma maneira de você trocar aquela despesa de uma taxa de juros elevada com o cartão de crédito, mais de, com certeza, 10% ao mês, 11% ao mês, né? Às vezes tomar um empréstimo, trocar no banco, olha, eu quero acabar com esse cartão de crédito, me vê um crédito aí parcelado, com certeza esse crédito vai cair para 3%, 4% ao mês. Então só aí você economizou 6% de taxa de juros. Então é importante você trabalhar isso, entendeu? E aí, continuando essa história rapidinho, para não ocupar muito tempo também nessa pergunta, o camarada disse para ele: é fácil, chegue de carro novo em casa. Ele disse: como assim? E quanto vale esse teu carro? Ele: uns 25 mil naquela época, né? Vende por 25 mil, tinha promoção naquela época de 74 meses de parcela, o cara entrava sem parcela para comprar um carro, e o teu carro é um pouco melhor, mas compra um Quarzinho também, para não ficar muito por baixo, mas compra um popular. E aí o cara comprou, hoje em dia tá até difícil, né? Carro tá caro, mas naquela época ele comprou um carrinho, deu entrada no carrinho com 5 mil, pegou os 15, foi lá no banco e disse: olha, eu não consigo pagar meu cheque especial, mas eu quero liquidar ele, a minha proposta dá 3 mil agora.
O banco, não sei se eu vou pensar, não sei o que, beleza. Ele segurou isso para ir vivendo, o banco depois respondeu ok para ele, e ele chegou em casa com um carro novo. E a mulher disse, como que tu estava todo enrolado, né? E agora tu chegou com o carro novo. Ele disse, relaxa que eu tratei com o professor Luiz. Né? E eu digo, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade aí. Mas para desfecho de conversa, depois ele me passou um e-mail dizendo, professor, eu lhe agradeço muito, aquilo ali foi espetacular, eu troquei uma dívida realmente pesada que eu tinha do cheque especial, que é 10% ao mês, e fiquei com a dívida do carro financiado, que na época era 1%, então você diminuiu em 10 vezes a capacidade de endividamento. Então é importante trabalhar isso, né? Bom, eu sou suspeito para falar, até porque já fui seu aluno. O senhor, de fato, é fantástico na sua área. Mas, bom, o que eu quero dizer aqui também é que muitas pessoas estão participando e eu quero registrar a presença do Josué Monteiro, professor Josué, que esteve conosco no último Papo de Rádio. Ele está aqui dentro da live nos acompanhando. A professora Floriana também está conosco. E, bom, tem aqui, por exemplo, o Naná, o Fala Naná. Ele disse que o cheque especial já faz parte do salário dele. E aí, professor, como mudar essa realidade? Naná, tu tem que mudar essa realidade, parceiro. Isso daí não vai te levar a nada, não. Então, primeira coisa que você tem que fazer é ver como é que você está utilizando esse cheque especial e para que esse cheque especial. Pega as tuas despesas que você tem, seus custos que você tem aí mensais, né, na tua família, e começa a catalogar essas coisas e verificar se não existe algo. Sempre existe alguma coisa para a gente enxugar, que é supérfluo. Se a tua conta de celular, se a tua internet, se a tua conta de celular está dando X, tenta diminuir aí o teu plano por algum momento, né, que você vai conseguir. Se você está saindo muito e gastando muito com o restaurante, reduz esse gasto com o restaurante fora, né? Se você está gastando muito com energia, verifica onde você pode diminuir essa energia. Então o importante agora é catalogar onde você está gastando e sair do cheque especial. Talvez seja o caso de você procurar o seu banco, os bancos eles têm linha para isso. Se você tem um crédito em cheque especial e está utilizando ele porque você é um bom cliente, porque, pense bem, muita gente acha que o bom cliente para o banco é só aquele que tem milhões aplicado. Não, aquele cara que toma dinheiro e paga direitinho, mesmo com as taxas de juros pesada e paga, esse cara é um bom cliente. Então é importante você fazer o quê? Você procurar o banco e dizer, olha, eu quero fazer, chega lá e diz assim pro gerente, eu quero fazer um papagaio, ele vai saber o que é. O que é um papagaio? É um empréstimo pessoa física direto, né? Então ele vai te dizer qual é a taxa, você negocia uma taxa e com certeza, agora não negocia essa taxa, vai voltar o teu limite do cheque especial e tu volta a usar, pelo amor de Deus, né? Já diz para ele assim, olha, suspende meu cheque especial por 6 meses aí, por 1 ano, né? E aí você vai se organizar aí pagando aquela parcela, né? Faz a continha direitinho para não faltar nada em casa, né? Lógico, prioriza a saúde, prioriza a educação, né, dos filhos, se for o caso, e organiza. A educação é uma boa para negociar hoje em dia, viu? As escolas estão dando muito desconto, né? Muito desconto para você permanecer. Agora vamos colocar uma situação hipotética que vamos supor que eu devo um negativo de uns R$300, independente de quanto eu ganho. Mas eu preciso de R$1.000 para fazer uma viagem, por exemplo, uma viagem muito importante. E seria viável eu guardar um determinado valor e, dependendo do que eu devo, isso com acúmulo de juros, seria viável, inclusive, com esse valor que eu estou guardando, eu até mesmo aplicar para ter algum tipo de retorno? Ou não, professor? Ou o prazo seria extremamente curto? Até que momento eu posso aplicar valores? Você tem opção para vários tipos de aplicação de valores, tá? Então, hoje a renda fixa, com a elevação da taxa de juros, a renda fixa está sendo uma boa. O que é a renda fixa? É você procurar o que a gente chama de benchmarking, que é um indicador, ou inflação, ou Selic. Então, se você procurar um banco e quiser fazer um CDB, você pode fazer, mas tem um investimento tranquilo, que é a LCI, letra de crédito do imobiliário, ou a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, que você pode aplicar. Geralmente os bancos aceitam essa aplicação a partir de R$500. O único detalhe, você tem que ficar 90 dias sem utilizar, mas não tem nem imposto de renda sobre ela. Então você vai ganhar aí um percentual do CDI ou da Selic, né? Do CDI. Então você vai negociar aí a 90% do CDI, que é 0,9 vezes o CDI mensal que você tiver, e você vai estar aplicando. E se você colocar na LCI, você programou. Nós estamos agora em fevereiro, época boa para programar a viagem de julho. Então, tente pegando um recurso que você tiver, pegar assim R$500, bota lá na LCI, que você vai com certeza já poder resgatar depois de 90 dias. A única situação é que você tem que ficar 90 dias. Mas você com certeza vai ter rentabilidade maior que a poupança e você não vai ter imposto de renda igual a poupança. Então não vai ter ninguém comendo o teu rendimento, né?
Mas você tem várias opções de investimento, né? Para você fazer isso. Então, investir é sempre bom. Agora, investe o que sobra. Nunca use cheque especial para investir, hein? Não faça isso. Porque você está pegando um dinheiro a 10% para ganhar não vale a pena, né? Você não é isso. Não vai valer a pena. Você conhece o professor. Eu brinco com meus alunos, né? Você é aluno do professor Luiz Lourenço, não faça isso, não. Aluno do professor Luiz Lourenço não bota dinheiro em poupança, né? E não toma dinheiro a juros altos, hein? Por favor. Bom, agora, o interessante é que o senhor é gerente de pessoa física do Banco da Amazônia. E, por exemplo, todas as vezes que nós estamos aqui tratando sobre negócios, sobre questões de dinheiro, trazendo soluções para quem acompanha no Papo de Rádio, a gente também fala sobre os MEIs. E o MEI, ele, por vezes, ainda não absorveu que ele é uma empresa. Como é que dá para você, por exemplo, pegar o seu negócio, principalmente quando o cidadão ele é autônomo, ele está começando ainda, ele está ali vendendo ali os seus produtos, mas já constituiu o seu CNPJ e fazendo uma organização sem embaralhar as coisas, sem misturar uma coisa com a outra? Qual seria o primeiro passo? Eu vou te ajudar com essa resposta do MEI, mas eu vou voltar um pouquinho e vou falar do empreendedor popular, aquele cara que nem MEI é. Então você que é manicure, feirante, peixeiro, sei lá, qualquer atividade que você exerça produtiva, né, que você tenha uma atividade, você não teria crédito em banco de uma forma tradicional. Você tem uma coisa chamada microcrédito produtivo orientado. No Banco da Amazônia nós temos um produto que é o Amazônia Florescer, operacionalizado pela Amazon Crédito, que é um MOCIP sem fins lucrativos, né? Tem aqui em Belém, tem Ananindeua, tem Castanhal, né? Tem Coraci. O que você faz? Você monta um grupo solidário. Esse grupo, por que é solidário? Porque eu posso fazer, por exemplo, crédito para um grupo de 3 a 10 pessoas, eles são avalistas entre si e eles não precisam, basta fazer uma visita ao nosso assessor de crédito e você consegue ter o crédito. Esse crédito, ele vai, ao inicial, às vezes é R$1.000, R$1.500, ele serve para aquele giro que você precisa, né? E você vai pagar ele mensalmente, então você consegue fazer esse crédito e ele vai desde R$500, R$300 para um feirante até R$21 mil para quando a pessoa já está estabilizada. Aí ela vira o que a gente chama de microempreendedor individual, que é o MEI. Aí no MEI você já tem outras opções, porque você já tem um CNPJ e você tem até recursos do Fundo Constitucional do FNO. Por exemplo, a gente tem o FNO MEI, que tem para giro, tem para investimento, né? Então é importante você fazer uso desses recursos. São possibilidades. E muita gente acha que, olha, o que é que acontece com os bancos? Eu vou falar em geral dos bancos, tá? Eu falei aqui do Banco da Amazônia, mas eu vou falar em geral de todos os bancos. Todos eles têm microcrédito hoje em dia. Hoje o banco não se dá o luxo de perder um cliente, mesmo ele sendo um microempreendedor. Então todo banco tem produto para isso, né? Então você pode procurar, né, uma instituição financeira. Hoje em dia você consegue receber por Pix, pagar por Pix, tem o Pix sem tarifa, né? Você consegue, antigamente, para você ter uma maquininha, uma maquineta de pagamento, era um trabalho danado. Hoje em dia tem todo tipo de maquineta no mercado, tem todo tipo de maquineta aí oferecendo no mercado, então você pode organizar o seu negócio, né? Então é importante você trabalhar com isso, né? O que o banco vai pedir do MEI? Normalmente, ele vai pedir a documentação normal da pessoa física, como se pessoa física fosse, né? E rodar um limite de crédito, você vai ter um limite de crédito. A vantagem do Amazônia Florescer é que nós não temos burocracia. Você faz esse procedimento, você ainda recebe a educação financeira, por isso que o nome é microcrédito produtivo orientado, porque o agente de crédito ele vai te visitar de 45 a 45 dias, ele vai antes de conceder o crédito, ele vai te mostrar e te organizar financeiramente, olhar como é que está teu fluxo de caixa, te explicar o que é, como é que você vai fazer. Então, mesmo que você tenha o menor dos negócios possíveis, é possível você se planejar, é possível sim você se organizar e é possível sim você alcançar êxito, tá certo? Isso do pipoqueiro, até o pipoqueiro consegue fazer um planejamento financeiro. Agora, uma das grandes dúvidas que as pessoas têm nessa área financeira é, por exemplo, devo e o meu nome está no Serasa. Mas aí eu fui constituir um CNPJ. No momento em que eu for ao banco, isso vai gerar algum impacto na minha relação com o banco enquanto CNPJ? Ou seja, eu vou ter dificuldades de conseguir um empréstimo, por exemplo, para alavancar o meu negócio? Boa pergunta, boa pergunta. Hoje em dia, os bancos têm, o Serasa tem, inclusive, gratuitamente, você entra com o seu CPF e ele te mostra o crédito, o credit score positivo, ou seja, é o positivo, né? O cliente positivo. Então você já sabe que você tem crédito. Você falou um cliente que tem um problema de crédito pessoal e ele agora tem o CNPJ e ele vai ter dificuldade. Os bancos eles rodam
todo banco tem um modelo de risco de crédito, que é o modelo Sim. de credit scoring, né? E esse modelo vai dar uma pontuação para o cliente. É lógico que o modelo de credit scoring, hoje o mercado financeiro é bem evoluído, a gente pega e cruza todas as informações. Então, existe um sistema chamado SCR, do Banco Central do Brasil, onde os bancos seguem, né, e recebem toda a informação e sabem que você deveu, se o proprietário da empresa é devedor, né, está com restrição. A empresa não está. Há impedimento do crédito? Não, mas com certeza o risco é maior, né, de um devedor. Corre o risco de você emprestar para a empresa e ele usar para cobrir o déficit pessoal. É isso que o banco vai analisar. E aí alguns bancos são mais flexíveis, pode dar algum limitezinho para a pessoa, tá certo? E outros são mais inflexíveis. E aí até não trabalho com esse tipo de pessoa. A grande maioria dos bancos, ela tem um esquema de risco de crédito, onde quando ele apura pequenos restritivos, não há problema. Então o que é o restritivo também é analisado hoje, Metrô. Então, se eu devo só uma conta de celular de R$60, o banco não vai me impedir de ter crédito, mesmo na minha empresa, por conta disso. Agora, se eu devo 5 mil na pessoa física, não paguei 5 mil, e estou tentando pegar 3 mil emprestado na pessoa jurídica, banco nenhum vai financiar esse camarada. Por quê? Porque ele fatalmente vai misturar as bolas, né, já que é uma empresa individual, principalmente, né? Empresas individuais, principalmente, e não vai ter governança. Você acha que ele vai ficar devendo lá com dinheiro fácil aqui? Não, ele vai acabar não usando o crédito para impulsionar a empresa e vai misturar as bolas. Então, o risco disso acontecer é grande e muitos bancos vão vetar esse crédito. Agora vamos colocar uma outra situação, então, professor, ainda dentro deste contexto. Imagine aí que o cidadão ele perdeu seu emprego, está alguns meses sem trabalhar, sem receber, sem ter nenhum tipo de entrada financeira, e acaba tendo aí as suas dívidas, atrasaram, está com o nome no Serasa, mas aí ele possui alguns bens, e com esses bens ele consegue, por exemplo, fazer com que o banco perceba que ele tem na empresa dele atrelado um veículo, ele tem um imóvel, mas, enfim, ele está com o nome sujo ainda no Serasa, só que com pouco tempo. Eu sei que o senhor falou aí sobre a questão do score, que tem muito a ver com o tempo também, mas existe uma possibilidade melhor nesse contexto? Tendo aí alguns bens para atrelar na hora de pedir o empréstimo? Existem algumas possibilidades. Por exemplo, o próprio Serasa tem lá uma área específica de renegociação de dívida. Então, ele faz um intermédio para quitar nesse banco onde ele tem esse problema, mesmo que você está devendo, eu estou devendo 2 mil, e eu só tenho R$400, vou lá e ofereço isso, e o negocia Serasa, você pode conseguir matar esse problema naquele banco. Você vai ficar naquele banco negativado, mas você, mesmo tendo resolvido, né? Porque você resolveu, digamos assim, a menor para o banco teve prejuízo com você. Mas você pode tentar buscar outra instituição financeira. E existem as instituições que trabalham com negativados. Uma delas, eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, né? Mas tem um cachorrinho lá, o Crefisa. A Crefisa, por exemplo, ela faz questão de dizer que ela só opera com negativado. Então tem crédito para negativado. Não caia no agiota, parceiro. Não caia no agiota, porque trabalhar com agiota, né, ficar dando um bocado de cheque, o agiota não é legalizado pelo Banco Central e vai trazer uma série de problemas, então não é legal trabalhar com agiota. Então o que eu recomendo sempre é você procurar os meios legais para você conseguir esse recurso. Existem pessoas que trabalham com crédito para financiar, para quem é negativado, existem pessoas para positivado, cadastro positivo, tem várias ferramentas que você pode trabalhar aí. Eu vou ler algumas mensagens aqui, ó, por exemplo, o Felipe Lima está dizendo excelente, professor Luiz. Aqui a Juliana Lebrego, minha amiga Juliana, dicas maravilhosas, ela escreveu, está aniversariando hoje, feliz aniversário, Juliana. Aqui também tem, deixa eu dar mais uma olhada aqui, é porque eu perdi uma mensagem, salvo engano era da professora Tereza, está aqui, achei. A Tereza Cruz, professora, ótima professora, inclusive, já fui seu aluno. Coach, né? Excelente coach. Exatamente, perguntou aqui. Ela já está, inclusive, convidada para o Papo de Rádio, também vai bater um papo com a gente. Ela colocou aqui, tem crédito para quem está... Cadê? Perdi de novo. Para quem está querendo iniciar um negócio, professor? Perfeito. Crédito para iniciar um negócio é o que mais tem em todos os bancos, né? E no Banco da Amazônia tem, eu vou falar aqui do Banco da Amazônia, né? A gente tem o FNO, né, que permite isso. Então, você vai iniciar um negócio, é possível você iniciar um negócio. Sim, agora é importante você ter um plano, né? O plano de negócio bem feito, procurar a sua agência de relacionamento, entender logo como é que cada banco trabalha para que você possa trazer uma proposta factível para o banco, né? O que eu recomendo muito é que sempre as pessoas tenham em mente a realidade. Uma vez um aluno meu disse assim, professor, o senhor
é do Banco da Amazônia, eu quero ir fazer ter um crédito lá. Eu digo, beleza, o que tu pretende fazer? Eu pretendo montar um pequeno negócio, um pet shop, alguma coisa. Eu digo, legal, quanto tu pretende tomar de crédito? Eu queria 1 milhão. Eu digo assim, pô, 1 milhão, tu tem que ter no mínimo 1.300.000 de garantia, cara. Aí ele diz assim, mas como que eu vou montar um negócio? Mas minha ideia é maravilhosa. Eu digo, mas só da ideia, o banco, entende que o banco vai ser teu sócio, né? O banco não vai querer ser sócio só de uma ideia, ele tem que ter os colaterais, que é a garantia, né? Então é importante você ver, para você dar um passo do tamanho que você pode dar. Então, às vezes, é melhor você entrar com crédito primeiro, um crédito pequeno, né? Que você pegue ali, sei lá, 30 mil, 20 mil, 15 mil, para você melhorar o seu negócio ou iniciar um negócio, do que você tentar pegar um recurso muito grande. Ah, mas eu não tenho nenhum bem, nada para dar de garantia. Você vai ter que procurar um avalista, alguém que acredite também no teu sonho e entre contigo. Os bancos, eles fazem conta, cara. Eles não existe crédito dado, né? Eles não vão dar crédito. Sim. Eles vão ser teu parceiro no crédito. Então, o banco também não se interessa em fazer negócios para te prejudicar. Nenhum banco quer que o cliente fique no Serasa, não pague. Nenhum banco quer isso. O que os bancos querem é que o capital retorne para eles repassarem esse capital para outros clientes também, né? Então, esse que é o objetivo dos bancos. Bom, agora a gente sabe que nós estamos falando sobre questões financeiras. Isso tem muito a ver com matemática exata, mas a gente pensa na mente. No caso, o senhor que já lidou com tantas situações, já tratou de tantas situações de tentativas de empréstimo, de pessoas que conseguiram, inclusive tem na capital paraense, existe uma rede de hambúrgueres que virou depois franquia, e o proprietário chegou a ser seu aluno também, e vamos supor assim, aprendeu como lidar com o dinheiro, aprendeu a como investir. Mas, bom, vamos falar aqui sobre o emocional. Eu acredito que o senhor também saiba como essas pessoas elas devem agir primeiramente. Elas devem agir de que jeito, professor? Tem como falar desse aspecto também? Perfeito. Você tem que ter uma coisa, você tem que ter um equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio, né? Ou seja, você pode ser um cara empolgado, né? Você pode ter excelentes ideias, ser empolgado, mas você tem que também saber ter o autocontrole, eu vou dizer assim, um controle emocional, né? Você precisa ter inteligência emocional, a palavra correta é essa. Você precisa ter inteligência emocional para lidar com isso. Então, nem sempre as pessoas sabem dosar aquele ímpeto que tem empreendedor. Né? O povo brasileiro é muito empreendedor e a gente, às vezes, precisa dosar nossos ímpetos. Né? Então, você tem o que a gente chama de temperância, que é aquela situação que você tenha o cuidado, né, com as coisas, analisar por vários prismas uma decisão, ela é importante para você. Então, essa inteligência emocional é muito importante. Então, é tanto ruim aquele que fica muito para baixo, eu tentei um investimento, não consegui, ou um crédito, não consegui, e já fica logo para baixo. Não, é bom você saber sempre dar a volta por cima. Hoje em dia, é muito mais tranquilo você dar a volta por cima. Primeiro, que o conhecimento está em todo lugar. Olha aqui o Papo de Rádio te trazendo conhecimentos muito importante, né? Então, o conhecimento está em todo lugar, nas mídias sociais, na internet. Você entra no Google e pesquisa, você tem acesso a conhecimento. Então, busque conhecimento sempre, busque se assessorar para tomar uma decisão coerente, né? E tenha isso que eu estou dizendo, esse equilíbrio, né? Você não se desespere com determinadas situações. Só não tem jeito, ainda não inventaram, né, Metran, para a morte, né? Só ele ressuscitou, né? Mas ninguém até agora conseguiu resolver isso. Agora o senhor me fez lembrar de uma pergunta que disseram para mim hoje no rádio, olha, faça essa pergunta lá, porque eu particularmente não sei se eu devo fazer isso. Tem uma pessoa que está querendo fazer um negócio em cima de um valor que ainda vai receber. Tem como fazer um planejamento assim, professor? Tem sim, eu acho que o planejamento, ele tem situações onde a gente tem o planejamento de curto, médio e longo prazo. E o planejamento, ele envolve futuro também, estimativas. Então, estimativas são sempre boas. O que eu procuro indicar é que essas estimativas sejam reais. Se você tem a receber R$1.000, não planeja gastar 1.500. Mas se você pretende receber R$1.000, se você fizer um planejamento, planeja gastar 300, porque aí você, com certeza, se não vingar os R$1.000, mas pode ser que vingue uma parte disso. E aí você tem que estabelecer, então, uma probabilidade de ocorrência, né, daquilo ali. E aí você analisa, é bom sempre olhar para frente. Eu digo que não basta só olhar para o hoje, você tem que olhar para o agora e tem que olhar para o amanhã. Então é muito importante você identificar isso. Olha, a taxa de juros, ela subiu agora. Todo mundo fala que subiu ontem, né? Todo mundo fala. Sim. Mas, na verdade,
Se você entrar no site do Banco Central e procurar lá relatório Focus, você vai ver a expectativa para daqui a 30, 60, 90, 180, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então você consegue saber mais ou menos São o que os previsões grandes futuras, economistas, o que os grandes economistas estão colocando, né? Por exemplo, você falou muito da viagem. Hoje em dia, eu não indicaria, por exemplo, com essa situação Ômicron aí, eu não indicaria você planejar uma viagem para daqui a 60 dias, eu não indicaria. Mas se você quiser planejar sua viagem de julho, eu te indicaria planejar, porque a tendência que a gente olha dessa cepa, dessas situações aí, é que ela sobe muito rápido no início e também cai meio rápido, pelo menos essa cepa é o que está dizendo. Então você pode se assessorar de informação e tomar decisões, né? Bom, agora, nós estamos quase em 1 hora de live. Eu quero só lhe perguntar, para quem está acompanhando agora, já fez uma observação de tudo que foi pontuado pelo senhor, mas no seu ponto de vista, o cidadão que está todo endividado hoje, por exemplo, para que ele saia dessa enrascada, ele, então, além de organizar as suas contas, conforme o senhor muito bem pontuou, ele precisa também até pensar em linhas de crédito e ter coragem, muita coragem. Seria isso, professor? Isso, e também romper a sua linha de pensamento, ou seja, sair do quadrado, né, que a gente fala, saia do quadrado. Porque às vezes a pessoa acha que não tem solução para aquilo, porque está olhando só com aquele prisma de ter aquela mesma vida. Meta uma coisa na sua cabeça. Se você está muito endividado e você quer resolver, você não vai conseguir resolver esse endividamento mantendo seu mesmo padrão de vida. Sim. Modifique um pouco o seu padrão de vida. Caia um pouco de padrão de vida agora, para você caminhar com os passos mais seguros e talvez ficar até melhor no futuro do que você tinha agora, entendeu? Então não transforme numa bola de neve, é aquilo que eu digo. Comece pegando as dívidas mais caras, em taxas de juros, e transformando elas em mais baratas. Esse é o início. Comece a ver se você tem possibilidade de abrir mão de alguma coisa, como você falou, um carro. Carro eu falo porque é bem fácil você vender, né? O carro, moto, né? Às vezes você tem uma televisão 42 polegadas, 50 polegadas, e às vezes você nem utiliza tudo aquilo que você tem, né, no seu celular, enfim, outras coisas, mas não vai resolver, às vezes, uma venda de um eletrodoméstico, às vezes não resolve a tua vida, né? Mas por isso que você tem que ter um planejamento, uma organização orçamentária para você fazer isso. Então é importante você conhecer, entender a sua dívida. Você tem que primeiro olhar para dentro de você e dizer, poxa, olha no espelho e diz assim, poxa, eu vou mudar a minha vida. E você vai conseguir mudar a tua vida. Mas como você vai conseguir mudar essa vida? É através do conhecimento, pegando essas situações e fazendo com calma o teu planejamento, o teu orçamento familiar. Pegando, entendendo do que são essas dívidas e onde estão os teus maiores gastos, para que você organize seus gastos, né? E depois você vai, com certeza, começar a respirar e vai resolver esse problema, tá certo? Sempre existe uma solução. Professor, uma pergunta que chegou no inbox, aqui quando nós estávamos anunciando ainda a sua entrevista. Aqui foi a Amanda, ela disse, olha, a minha filha, ela quer ser digital influencer. No caso, quer lidar com questões de internet. Mas eu já coloquei na minha cabeça que eu não quero que ela pense que tudo é fácil. Então, gostaria de saber se ela mesma pode contrair algum tipo de empréstimo, esse tipo de coisa, para, o que ela deseja. Ou seja, ela quer ser digital influencer e de repente precisa comprar um celular, alguma coisa, não sei de quanto seria esse valor. Mas é adolescente. Existe crédito para adolescente, professor? É uma pergunta assim que eu tenho que fazer. Para adolescente, oficialmente você não vai conseguir o crédito assim dessa forma, mas você consegue, depende também, você falou adolescente, né? Então para adolescente é mais difícil. Mas o que eu recomendaria para ela? Para ela listar logo do que é necessário para ela ser a digital influencer. O que ela precisa ter? Um celular que tenha memória suficiente porque ela vai utilizar, aquela luzinha, né, que vende aí nos chineses por aí. São os ring lights. A luz de estúdio, né, que são as de LED e tal. Organizar um espaço para conseguir e uma internet que funcione. É isso que você vai precisar, né? Organize isso, veja quanto é, e aí o que pode ser feito ali naquele momento. Se você quiser tentar uma conta corrente universitária, se a pessoa for universitária, você até consegue, né? Você abre uma conta universitária e eu recomendaria você procurar eu acho que tem que ter mais de 18 anos. Na verdade, tem que ter mais de 18 anos. Mas você conseguiria alcançar através das fintechs, né? Existem aqueles bancos digitais e as fintechs que têm créditos, não são créditos grandes, são créditos de 500, 600 reais, 700, seria mas que permitem você Nubank, alcançar. por exemplo?
Nubank, Banco Inter, né? Inter. Vários tipos de banco aí que você tem aí para todo lado, né? Até o próprio PagSeguro, né? Os banks que tem por aí, tem muito bank desse aí trabalhando essa situação, né? Para que você consiga alcançar esse registro. Às vezes, infelizmente, eu vou falar para ela aqui, para a mãe dela, né? Não deixe sua filha perder o seu sonho. Se eu fosse você, eu organizava com ela para ela entender a disciplina financeira e dizer assim, ó, esse é um financiamento que você vai fazer. Eu vou te financiar isso aqui. Vamos organizar, vamos olhar o teu plano de negócio e ver como você vai pagar isso para mim. Então, você vai precisar de R$ 2.000, eu vou fazer isso, eu vou ser o teu investidor anjo, teu business angel, né? E vou investir nisso para você, mas você vai me pagar com os resultados que você vai oferir. Tem que olhar que resultados ele vai oferir. Tome cuidado com a questão de ser digital influencer, veja pesquise o que você vai fazer, porque tem coisas que dão muitos seguidores e não dão dinheiro, tem coisas que dão poucos seguidores e dão muito dinheiro, né? Então é importante você aborde temas qualificados, né? O que eu recomendo, né? Moda é um tema bom, né? Dicas culturais é um tema bom, né? Leituras, hobbies, por exemplo, como instruir as pessoas a utilizarem celular, essas coisas assim, elas são muito positivas. Não vá pelo aquele lado só do oba-oba, só de postar festa, bebida, essas coisas, porque às vezes dá seguimento, né, mas não dá retorno, né? Nem todas as empresas querem alinhar a sua marca a digital influencers por ser. Vou dar o exemplo Spotify que está acontecendo, né? Muitos artistas saindo do Spotify por conta de posturas de alguns podcasts que trabalham a questão do negativismo, né? Do negacionismo, do antivacina, né? Mas assim, existe perfil para todo mundo tem o direito de fazer qualquer o que vem na telha, mas se você for uma pessoa que você planeje, você vai alcançar o resultado melhor, com certeza. Isso é verdade. Bom, professor, já caminhando para o final da nossa live, até porque a gente tem somente 60 minutos, senão o Instagram ele vai expulsar a gente aqui. Eu quero só lhe perguntar, já enquanto jornalista e o senhor enquanto professor universitário e também professor de longa data aí, já com milhares de alunos já formados, já donos do seu próprio negócio, como é que a gente consegue inserir, por exemplo, essa educação financeira dentro do contexto familiar, desde lá pequenininho os nossos filhos? Como é que a gente consegue fazer isso, professor? Você tem uma dica para a gente? Eu tenho, mostrar sempre, não ter medo de falar do dinheiro para o seu filho, né? Mesmo ele sendo pequenino, ele perceber o valor do dinheiro, ele entender que o dinheiro existe, que é necessário, que serve, mas que ele não pode ser o principal aspecto, e também que ele pode ser disciplinado, ele tem que saber que aquilo ali é custoso. Então, se o menino está brincando, vou dar um exemplo, e quebrou um cinzeiro, o pai vai lá e antigamente levava logo palmada, batia, né? Hoje em dia, ao invés de bater, você pode dizer assim, olha, isso aqui custa dinheiro, né? Isso aqui aí, vai dizer, mãe, eu quero uma pipoca. Lembra? Eu não vou poder comprar essa pipoca porque aquele cinzeiro que você quebrou, aquele vaso que você partiu, vou ter que comprar esse vaso. Então, isso tudo você vai fazer da educação financeira. O sonho de todo financista, e o meu não é diferente, é de ver a educação financeira cada vez mais presente nas escolas. Mas eu gostaria que fosse como a Europa, Estados Unidos e outros países desenvolvidos, né? Que tratam isso com as crianças desde o jardim da infância. Então eles aprendem a contar. Então, ao invés de você só aprender os números, aprende os números e aprende o dinheiro. Aprende a ver que o dinheiro, ele para você não ganha, ele não nasce árvore, né? Você trabalha para alcançar. Então, a criança precisa saber que o pai está fazendo aquele esforço de elaborar, né, de trabalhar para que ele consiga alcançar o resultado. Agora, é importante você mostrar que é possível ele economizar e ele comprar algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo de um filho de um amigo meu que queria comprar muito um boneco que está na moda, daquele do Toy Story. E ele pegou as mesadinhas dele de 10 em 10 reais e quando ele olhou, ele rapidinho tinha lá, né, 5, 6 meses ele tinha lá 60, 70 reais. Então ele percebeu aquilo, pô, pai, eu tenho 70 reais para comprar meu boneco. Não dava para comprar o boneco, era 80, mas o pai disse, não, eu vou inteirar 20, mas porque você guardou seus 60. Né? Então eu vou confiar em ti. Então isso motiva as pessoas, né? Mostrou o quanto era importante a economia, não é? Quanto é importante. Então, acredito que para nós, bom, o senhor falou aí sobre a criança, sobre o adolescente, mas para nós também temos que aprender a economizar, não é, professor?
Com certeza, e olha que a gente geralmente é muito mão aberta. Nesse ponto, as mulheres são muito mais eficientes e eficazes do que nós, viu? Isso é Os verdade. estudos mostram que 60% das mulheres têm um controle financeiro de 60% a 70%. Dos homens, é o contrário, 60% a 70% tem descontrole financeiro, né? Gastam mais. Entendeu? Gastam mais e com coisas supérfluas, né? Entendeu? Mas todo mundo tem o seu direito de gastar o seu dinheiro como que gosta. A pior coisa também é você fazer um planejamento, e essa é a minha dica, sem você fazer no seu planejamento, deixar um espaçozinho ali para você fazer alguma coisa que você gosta. Se a mulher gosta de fazer uma chapinha uma vez por mês, planeja aquele dinheiro da chapinha. O homem já gosta de assistir uma luta, de assistir um futebol, de ir com os amigos jogar uma pelada, guarda aquele dinheiro do teu transporte e de tomar aquela cervejinha. Só não vai tomar 100 cervejinhas e deixar faltar alguma coisa na tua casa, pô. Toma Isso duas é verdade, cervejinhas, já tá não de dá. bom tamanho, né? Bom, professor, Pois é. ó, eu quero, antes que o Instagram mande a gente embora, agradecer a sua participação aqui no Papo de Rádio. Eu levaria aqui a noite inteira conversando com o senhor, porque conversar com o senhor é aprender sempre muito, bastante. E, bom, quero também dizer que o senhor é um dos grandes nomes que nós poderíamos ter trazido aqui no Papo de Rádio. Muitos outros ainda virão. Parabéns pelo seu trabalho que há mais de 20 anos, né, professor? O senhor desenvolve no Banco da Amazônia. Agora o senhor está como gerente de pessoa física e ainda como professor universitário com muitos alunos, muitas mensagens aqui chegando, inclusive, de seus alunos, lhe parabenizando por essa aula que o senhor nos dá aqui no Instagram para todo mundo. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu que agradeço e eu gostei muito aí do tom que ele colocou aí, gastar com instrumentos musicais. Aqui atrás está minha criançazinha, ó, meu contrabaixo, né? Porque todo mundo tem sua fezinha, né? Então eu toco meu contrabaixo também, que eu sou filho de Deus. Você é também. músico? Mas eu não chego a ser músico, né? Mas eu enrolo um pouquinho, né? Eu gosto de tocar um rockzinho, né? Um baixão, assim, um Queen. Eu já vi algumas fotos do senhor tocando, ainda não tive a oportunidade de ver pessoalmente o senhor tocar. Mas pelo que eu vejo, o senhor aí se sai muito bem no baixo. Beleza, um abraço, Metran. Saudações Obrigado, a todos vocês. E sejam disciplinados financeiramente que vocês chegam longe. Um abraço. Forte abraço, pessoal. Siga o Papo de Rádio, @papo.de rádio. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.